Olá, você está amadurecendo ou você está amargando? Nesse tempo de pandemia, de isolamento social, de tantas más notícias, nesse período de tantas crises políticas, qual processo está tomando conta do seu coração? Você está amadurecendo ou você está se tornando um indivíduo cada vez mais amargo? Eu quero refletir com você nessa ocasião a respeito da maturidade. E quero fazer isso a partir do texto de Colossenses, capítulo 1, do verso 24 ao verso 29. Então, por favor, abra sua Bíblia nessa passagem do Novo Testamento, Colossenses, capítulo 1, leremos do verso 24 ao verso 29. A palavra de Deus diz o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. É importante considerarmos alguns saberes a respeito da epístola de Paulo endereçada aos Colossenses. É importante considerarmos que em Colossenses, Paulo demonstra sua convicção firme e inabalável de que Jesus Cristo ocupa sozinho o centro da criação e da salvação do homem pecador. Curiosamente, vemos que as alegações de Paulo não são arrogantes, uma vez que a arrogância é absolutamente incompatível com Jesus Cristo. Em Colossenses, Paulo se revela humilde e apaixonado pela mensagem do Evangelho. O texto que lemos, especialmente os dois últimos versículos, os versos 28 e 29, tratam sobre aquilo que podemos chamar de maturidade cristã. A maturidade era o grande alvo e o grande objetivo de Paulo em relação aos cristãos colossenses, bem como a todos os crentes que ele cuidava. A palavra grega traduzida por perfeito no verso 28 é a palavra teleios. E essa palavrinha ocorre 19 vezes em todo o Novo Testamento, e ela é traduzida como perfeito ou maduro, dependendo do contexto. Eu quero dividir com você alguma coisa a respeito de maturidade e vou utilizar nessa breve reflexão passagens de um capítulo do livro O Discípulo Radical, escrito pelo teólogo John Stott. Em primeiro lugar, o que é maturidade cristã? Maturidade é difícil de ser obtida. A maioria de nós sofre de imaturidades prolongadas. A verdade é essa. Muitos de nós sofrem de imaturidades prolongadas. Mesmo no adulto, a pequena criança assustada, desconfiada, ainda se esconde em algum lugar. Ademais, existem diferentes tipos de maturidade. Existe a maturidade física, que envolve o desenvolvimento do corpo. Existe também aquela maturidade intelectual que envolve ter uma mente disciplinada.
Existe também a maturidade moral, emocional. Esta última envolve ter uma personalidade equilibrada que concorre para a pessoa estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. Porém, acima de tudo, é o tema que nos interessa hoje, existe também a maturidade espiritual. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Maturidade cristã envolve esse processo, estabelecer relacionamento com Jesus Cristo, no qual o adoramos, no qual confiamos nele, no qual o amamos e lhe obedecemos. Como podemos amadurecer? Quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais nos tornamos convencidos de que Ele é digno da nossa dedicação e também da nossa adoração. É importante, portanto, conhecermos Jesus. E só podemos conhecer Jesus através do ensinamento bíblico. Precisamos de tudo aquilo que a Escritura tem a nos dizer a respeito de Jesus. O fato é que existem hoje muitas caricaturas a respeito de Cristo. E essas caricaturas do Cristo valorizam ênfases que são sim verdadeiras e existentes em Jesus. Contudo, ao valorizá-las sobremaneira em detrimento do conjunto todo, pecam por oferecer uma visão restrita e diminuída. Jesus é singular. Jesus é único. E eu quero chamar a sua atenção para a bonita e maravilhosa descrição de Jesus que Paulo faz nos versos 15 a 20 desse mesmo capítulo 1 da epístola endereçada aos Colossenses. Olha só o que Paulo afirma a respeito de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e também para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo proclamou a Cristo como Senhor, em primeiro lugar como Senhor da criação, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas. Paulo também declara que Jesus é o Senhor da igreja, aquele por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas. Paulo entende que Jesus possui uma dupla supremacia. Ele é Senhor do universo e Ele é também Senhor da igreja. Jesus é Senhor de ambas as criações. Verifica-se, portanto, que encontramos o Jesus autêntico nas páginas bíblicas, pois a Bíblia é o retrato que o Pai fez do Filho, colorido pelo Espírito Santo. Em último lugar, quero tratar a respeito de quem é chamado para esse processo de amadurecimento. Quem é chamado a amadurecer? É digno de nota o uso repetido e frequente que Paulo faz da palavra todo no versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O contexto dessa repetição, possivelmente, é a chamada heresia colossense. Essa heresia ameaçou os cristãos de Colossos e envolvia uma espécie de gnosticismo que chegou ao seu auge
na segunda metade do século II depois de Cristo. Esses primeiros gnósticos afirmavam que haviam duas espécies de cristãos: os cristãos normais e os cristãos especiais. Eles entendiam que havia o rebanho comum e o rebanho especial. Paulo ficou absolutamente horrorizado com essa ideia de elitismo cristão, e ele se opôs firmemente a esse conceito. Ao proclamar a Cristo, ele tomou a palavra dos gnósticos, se lembram da palavrinha teleios? E ele aplicou essa palavra para todos, ou seja, todos os cristãos são chamados para o amadurecimento. A religião cristã é altamente democrática, todos somos iguais. E os cristãos, todos precisam crescer, todos precisam passar pelo processo de amadurecimento. Vocês se lembram da perguntinha do início da nossa conversa? Você está amadurecendo ou você está amargando? Essa é a principal pergunta que a gente tem que responder na vida cristã, E a gente responde essa pergunta não com palavras, mas com as nossas ações. Essa pergunta é respondida com a nossa biografia. Quero chamar a sua atenção, quero lembrar você de que a palavra de Deus ensina que é o próprio Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Peça para que o Senhor o ajude. Peça para que o Senhor aumente a sua fé nele, nesse período de tantas incertezas, nesse período de tanta insegurança. Peça para que o Senhor lhe dê fé nele mesmo, para que o Senhor aumente a sua confiança nele. E peça para que o Senhor o ajude a amadurecer nesse período. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.